Olá, queridos irmãos, uma alegria estar aqui, transmitindo e trazendo para todos nós a palavra de Deus. Eu quero trabalhar hoje o texto de Lucas, capítulo 10, versículos 21 e 22. E esse é o texto que sobre o qual vamos meditar. Leia o texto. Naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, e nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esse texto de Jesus é um texto muito bonito e ele traz, embutido nele, muitas doutrinas, pensamentos acerca de alguns assuntos que são de uma profundidade muito grande nas Escrituras. Aqui temos a questão da Trindade, aqui temos a questão da eleição de Deus e da liberdade humana. Aqui temos assuntos referentes àquilo que é o propósito de Deus para a existência humana. Então, assim, embutido nessa oração, porque isso aqui é uma oração de Jesus, embutido nessa oração, existe um mundo de coisas, mas eu quero me ater nessa noite a três verdades que, creio, são muito importantes para todos nós. Em que contexto Jesus fala isso? Se a gente lê o capítulo 10 de Lucas, um pouco antes, a gente vai ver que ele enviou os 70 discípulos por toda a região, Galiléia, Samaria, Judeia, para pregar o evangelho do reino de Deus. Essa foi a missão que ele deu. E nessa missão, Jesus diz: eu dou autoridade a vocês para curar os enfermos, para expulsar os demônios e para fazer essa transmissão do reino de Deus. E assim eles evangelizaram a Galiléia, Samaria. E depois de ter feito essa evangelização, eles voltaram até Jesus, os 70 voltaram. E os 70 disseram alegremente: Senhor, em teu nome curamos as pessoas. Em teu nome os espíritos maus se submetiam a nós. Quer dizer, nós os expulsamos. Em teu nome nós pregamos o evangelho do reino, que com certeza transformou a vida de muitas pessoas. Então, é nesse momento, quando eles retornam dessa grande tarefa de evangelização, que Jesus faz essa oração ao Pai. Primeiro, Jesus diz a eles que eles deveriam se alegrar porque o nome deles estava escrito no reino dos céus. Não que os demônios se submetessem a eles, mas que o nome deles estava escrito no reino dos céus. Aí vem essa oração de Jesus. Aí o que é que ele diz? Naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Então, a primeira verdade que eu quero chamar a atenção aqui é que o Pai decidiu ocultar estas coisas aos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos. Bom, primeiro, o que é estas coisas? Estas coisas é toda a mensagem acerca do reino de Deus. Estas coisas que foram escondidas de alguns e reveladas a outros
estas coisas dizem respeito a essa palavra que dá nova vida, a essa palavra que dá esperança para viver, a essa palavra que nos dá um norte para viver, um objetivo de vida. Diz respeito à ação desse reino que liberta as pessoas do poder do mal. Diz respeito a essa ação do reino que faz com que a nossa vida física tenha propósitos e seja boa, e seja saudável. Então, são estas coisas, é tudo aquilo que o reino de Deus, através da pregação de Jesus, da palavra de Jesus, da mensagem de Jesus, pode fazer no ser humano, de bom, de fazê-lo uma nova pessoa. Então, estas são as coisas sobre as quais Jesus está falando. Mas aqui, ele diz que estas coisas o Pai ocultou dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Então, veja bem, aqui existe uma ação de Deus de ocultar para alguns e de revelar para outros. Essa ação não é de quem ouve a mensagem. Esta ação, aqui Jesus é claro, é do Pai. É o Pai que está fazendo isso. É o Pai que está ocultando de alguns e revelando a outros. Bom, a quem o Pai decidiu ocultar e a quem o Pai decidiu revelar? Ele decidiu ocultar, aqui no texto, dos sábios e entendidos. Ser sábio, ser inteligente, ser entendido, na Bíblia, geralmente é algo de valor. Geralmente é algo positivo. Se você ler Provérbios, o sábio é elogiado. Agora, aqui, sábios e entendidos, inteligentes, não está nesse sentido normal de sabedoria de vida. Não está nesse sentido. Por que não está nesse sentido? Por conta da comparação. Veja, ele ocultou dos sábios e entendidos. E ele revelou a quem? Aqui diz que ele revelou aos pequeninos, na minha tradução. No texto original é as criancinhas. A palavra aqui é de crianças pequenas. Tá? Crianças aí, 2, 3, 4, 5 anos de idade. As crianças pequenas. O que o Pai fez? Ocultou dos sábios entendidos e revelou às criancinhas. Então, sábios e entendidos, inteligentes, está no texto de Jesus em contraposição às criancinhas. Aí a gente vai começar a entender o que Jesus está dizendo. Sábios e entendidos de um lado, criancinhas de outro. Criancinhas aqui não são, a gente não pode tomar a ação apenas as criancinhas pequenas. Não, a palavra ela é metafórica. Ela usa a palavra crianças, mas pode se referir a adultos. Claro que se refere a adultos. Por quê? Porque quem é que ouviu essa mensagem que foi pregada pelos 70? De quem foram expulsos os demônios? Quem é que foi curado? A gente adulta, claro, tinha criança no meio, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, vamos dizer, o grosso de quem ouviu foram os adultos. Então, essa palavra criancinhas aqui não se refere a crianças em si, se refere a pessoas adultas, pessoas que entendem, não importa aí a idade, e que são comparadas a criancinhas. É para estas pessoas que Jesus está chamando de criancinhas, de crianças, que Deus se revelou. Então agora vamos lá. E aos sábios inteligentes, Deus ocultou estas coisas, este evangelho. Deus ocultou essas palavras. Deus ocultou a ação do reino. A ação do reino. Não é só palavras, é ação também. A ação do reino. Muito bem.
Aí nós temos a contraposição. O que é que caracteriza uma criança? Agora vamos pensar numa criancinha, porque essa é a comparação. O que é que caracteriza uma criancinha? É a sua dependência do adulto. Criancinha é muito dependente do adulto, do seu pai e da sua mãe. Claro que é. Uma criancinha não conseguiria sobreviver sozinha. Joga ela num lugar e diz para ela, se vira aí para comer, se vira aí para dormir. Ela não conseguiria. Ela não tem condições. Daí a gente imagina como é a vida dessas crianças que vivem na rua. Certo? Dessas crianças que vivem na rua, e são muitas. Veja como é a situação delas. Mas vamos voltar aqui ao texto, à comparação. Então, criancinhas são dependentes de seus pais. Quando diz aqui, Jesus diz que se revelou às criancinhas, Jesus está dizendo que estas pessoas, estes seres humanos, são totalmente dependentes de Deus. É isso que Jesus está dizendo. São pessoas, podem ser adultas, velhos, podem ser crianças, não tem problema. Mas quem quer que sejam, são dependentes de Deus. Assim como a criança é dependente do adulto, do pai, da mãe. Agora sim, se as crianças são assim, quem são os sábios entendidos? Uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, que sabe o que quer, sabe para onde vai, ela depende de alguém? Não. Porque ela se basta. Ela é sábia, ela é inteligente. Então ela diz assim, não preciso de ninguém. Eu dou conta de mim. Eu resolvo meus problemas. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu sei no que vou acreditar. Esse é o sábio. O sábio tem essa capacidade. Eu sei, eu não preciso dessa mensagem. Eu não preciso dos atos desse reino. Eu não preciso, porque eu sei cuidar da minha vida. Esses são os sábios entendidos. E do outro lado, as crianças, ou seja, pessoas dependentes de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Que há pessoas que não dependem de Deus. Há pessoas que não precisam de Deus para viver. Há pessoas que não precisam do reino de Deus. Elas se bastam. Jesus está dizendo, então, que as pessoas que agem assim, elas não precisam do reino de Deus, nem de Jesus, que, na verdade, o Pai, quando se revelou, ocultou a revelação dele para essas pessoas. Ocultou as pessoas que acham que eu sei, eu não preciso de Jesus, eu não preciso do Evangelho, eu não preciso do reino de Deus, eu não preciso desta ação de Deus. Eu resolvo. Para estas pessoas autossuficientes em relação a Deus, o Pai, olhe bem, o Pai deliberadamente ocultou as verdades do reino de Deus para essas pessoas. Ocultou. Foi uma decisão do Pai fazer isso. Ocultar para elas. Por quê? Sendo sábias e inteligentes, não era normal que exatamente essas pessoas absorvessem o reino de Deus? Era normal isso. Eles são sábios e inteligentes. Mas o Pai ocultou destes. E a quem o Pai deu? O Pai deu àqueles que decidiram depender dele. Decidiram depender desse Evangelho. Decidiram depender de Jesus para viver. Assim como a criança se apega a seu pai e sua mãe para viver, assim também estes se apegaram ao Pai. Assim também estes se apegaram a Jesus. E passaram a viver a partir dessa dependência. Eles não conseguem viver sozinhos. Eles precisam que Deus os guie. Eles precisam que Jesus os oriente. Eles precisam que esse Evangelho do Reino de Deus haja na vida deles, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo edificação, trazendo um novo nascimento, trazendo alegria para viver. Eles precisam disso. Eles dependem disso, senão eles não conseguem viver.
senão eles vivem mal, muito mal. Então eles se apegam nisso. Então o Pai decidiu que a estas pessoas ele iria revelar o seu Evangelho. Revelar o reino de Deus. E é isso o que o Pai faz. Deus escolheu as crianças para um relacionamento com Ele, e nisso aí Deus escolheu, do ponto de vista deste mundo, os menores. Porque as crianças não eram importantes naquele tempo. Mas foi estas crianças que o Pai escolheu. Então, o Pai escolheu os menores do mundo. O Pai escolheu as crianças do mundo. Foram estes que o Pai escolheu. Então, há uma escolha divina aí. Não é apenas, segundo Jesus e o Novo Testamento, não é apenas uma escolha minha, ser humano, eu escolho. Existe, realmente eu escolho. Minhas escolhas são importantes, minhas escolhas definem minha vida. Mas não é só a minha escolha. De uma forma que eu não sei, não vejo, o Pai está fazendo as escolhas dele. E o Pai escolhe alguns e não outros. Oculta alguns e revela outros. É decisão dele, do Pai. Não está dizendo aqui que é decisão dos homens que ouviram. Está dizendo aqui, nesse texto, que é decisão do Pai. Que é a decisão do Pai. Tu, Pai, ocultaste aos sábios e revelaste às crianças. É a decisão dele. Então, o que o texto nos diz é que de alguma forma, que nós não sabemos como, nós, as crianças, ou seja, aqueles que resolvemos que para a nossa vida ter sentido, nós precisamos depender de Deus, nós que decidimos isso, nós só decidimos isso porque antes de nós, o Pai nos escolheu. Antes de nós, o Pai chegou ao nosso coração. Antes de nós, o Pai esteve conosco. Ora, o que é que isso significa? Uma coisa muito importante é que nós somos pessoas, veja bem, que antes mesmo de nascermos, de existirmos, nós já fomos desejados, nós já fomos amados pelo Pai. Nós já fomos desejados. Antes que houvesse qualquer coisa da criação, antes de Deus criasse os anjos, antes de Deus criasse o mundo, antes de Deus dissesse haja luz, antes disso, o Pai já nos via, a cada um de nós. Porque Ele decidiu que nos criaria. E mais, Ele decidiu nos escolher para que fôssemos dele, para que dependêssemos dele, para que a revelação dele se manifestasse em nós. Nós fomos, veja bem, como pessoas, seres humanos, nós fomos desejados e amados antes da criação do mundo. O Pai já nos queria para si. E Ele tanto nos queria para si que Ele nos criou. Nós existimos hoje. E nós conhecemos a revelação que Ele deu em Jesus Cristo. Ele nos queria para si. Nós sempre fomos e somos seres amados, seres queridos, seres desejados. Não somos crianças de rua. Somos crianças de um Pai que nos quis. De um Pai que nos quis. É como um casal que não tem filhos e de comum acordo eles decidem e desejam, nós queremos um filho. E eles vão ter um filho, porque eles desejaram. É aqui, há um Pai que desejou crianças. Que desejou essa gente. Por isso que no tempo certo da vida de cada um, revelou a eles o reino de Deus. Revelou a eles Jesus Cristo. Uma segunda verdade.
Isso tudo está ligado a essa escolha. Ocultar aos sábios e revelar às crianças. É a alegria que Jesus, o Filho e o Espírito Santo têm nessa escolha do Pai. Então veja o início do 21. Naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai. O texto diz que ele exultou. Exultar aqui, gente, é ser tomado de uma alegria extremamente grande. Sabe aquela alegria de uma grande vitória sua? Que você venceu? Não é? Terminou um curso, pegou diploma, né, Wanderson? Sim. Sabe que é essa alegria? Sabe aquela alegria de você estar desempregado, faz o concurso ou vai procurar um emprego e você encontra um emprego bom e você toma posse, né? Entra naquele dia. Sabe a alegria que você fica? Sabe a alegria assim que você encontra seu par para viver a vida inteira? É alegria efusiva, é uma alegria incontida, é uma alegria que você pula de alegria. Isso é o significado da palavra exultou. Aqui está dizendo que Jesus exultou no Espírito Santo, ou seja, ele, Jesus, o Filho, e o Espírito Santo foram tomados da alegria. Tomados da alegria. Jesus no Espírito Santo, ele que como ser humano estava dentro do Espírito Santo, no âmbito do Espírito Santo, vivia no Espírito Santo. Ele e o Espírito se alegram com a decisão do Pai. E a palavra dele é graças te dou, ó Pai. Essa palavra tem o significado de dar graças, por isso a tradução graças te dou, e tem o significado também de concordar. Concordo contigo, Pai. E estou feliz nessa concordância. Que o Senhor oculte aos sábios e revele às crianças. Eu estou feliz nisso. Então veja, a concordância daquilo que nós chamamos as três pessoas da Trindade na decisão do Pai. Ou seja, as três pessoas são concordes naquilo que o Pai decidiu. Nessa decisão do Pai, são concordes. E por serem concordes, Jesus se torna homem para morrer por estas crianças, para salvá-las. Para salvá-las. Senão ficaria sem efeito a escolha do Pai. Jesus vai. E o Espírito Santo, além de ajudar Jesus nessa sua obra, depois vai a cada um deles transformá-los nas crianças. Então, há uma concordância da Trindade naquilo que é feito. E quando o Pai faz, é o que o Filho faz e é o que o Espírito Santo faz. Por isso Jesus vai dizer no verso seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ou seja, quando o Pai toma a decisão, não é que Jesus, o Espírito Santo, diz: o Senhor tomou a decisão, tá tudo bem, né? Não fui eu, foi você, não eu. Não é assim. A decisão de um é a decisão de todas as pessoas. Portanto, a alegria de Jesus, porque o Pai oculta de uns e revela a outros. A alegria de Jesus por estas crianças, porque o Pai age desse jeito. A alegria da Trindade em fazer isso. Ora, isso sempre indica que essa escolha é uma escolha que envolve a Trindade. Porque quando o Pai resolve revelar-se às crianças, ele leva em conta que ele tem um filho. E esse filho é Jesus. Então, ao escolher estas pessoas para se revelar, Deus leva em conta que estas pessoas terão um relacionamento com Ele.
um relacionamento com Ele. Toda a Bíblia inteira é a demonstração, principalmente no Novo Testamento, de que a Trindade vem para nos salvar. A salvação não é de uma das pessoas da Trindade, é de todas elas. É o Deus Trino que nos salva. Nos salva na escolha do Pai, nos salva na vinda do Filho, nos salva na ação do Espírito Santo, em nos converter. É a Trindade quem vem para nos salvar. Nós somos abraçados. Se vamos ser filhos desse Pai, é porque o nosso irmão mais velho nos abençoará. E a terceira verdade aqui é a seguinte: é de que o Pai escolhe essas crianças para se revelar, mas essas crianças são pecadores quando são escolhidas. Eles são pecadores. Não são pessoas perfeitas. Não são pessoas justas. Não são pessoas corretas. Não são pessoas corretas. São pessoas imperfeitas. Totalmente imperfeitas. Porque graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios. Bom, ele ocultou a quem? A quem é sábio. Então essas pessoas são sábias aqui nesse mundo. Elas são sábias aqui nesse mundo. Elas vivem suas vidas e elas dizem: não preciso de Deus. Sei cuidar de mim. E revelou às criancinhas. Estas pessoas também estão vivendo aqui. Mas o que elas são? Crianças, gente que não sabe nem cuidar de si própria. Do ponto de vista de Deus. Então, estas pessoas que o Pai vai escolher são pessoas pecadoras. Não são pessoas perfeitas. São pessoas pecadoras, são crianças na comparação de Jesus. Ou seja, precisam de criação, precisam de ajuda. Precisam de alguém que os ajude. Porque é nessa circunstância que é feita a escolha deles. Ao dizer que aos sábios é ocultado e às crianças é revelada, está dizendo que quando Deus resolve isso, Deus os está vendo nas suas vidas, nas decisões das suas vidas. Deus os está vendo como pecadores. E aí, vendo como pecadores e vendo como pecadores que aceitam a dependência de Deus, e é exatamente isso que os transforma em crianças. Que os transforma em crianças. E aí Jesus diz: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ou seja, quando o Pai se revela às crianças, o Pai sabe que, como seres humanos, são pecadores, mas o Pai os vê como crianças. O Pai os vê como gente que vai depender dele. E aí, isso foi do teu agrado. O Pai assim veio, o Pai se agrada disso, de que eles dependam. E no verso 22, Jesus diz: ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Então, assim, ninguém conhece o Filho é Jesus. Ninguém conhece o Deus Filho, Jesus, senão o Pai. Então, nenhum de nós aqui, humanos, podemos conhecer Jesus na sua plenitude. Quem é Jesus? Nós não conseguimos chegar em Jesus, conhecê-lo completamente. O Pai, sim. O Pai conhece perfeitamente, vamos dizer assim, o Pai entra no ser do Filho e o conhece completamente. Conhece, usando termos humanos, conhece o seu coração, conhece o seu desejo, conhece sua vida, conhece sua existência. O Pai faz isso, conhece o Filho perfeitamente. Agora, ninguém conhece nem quem é o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, que é Jesus.
Jesus conhece perfeitamente o seu Pai. Jesus entra dentro dele, dentro do Pai. Jesus, usando novamente termos humanos, Jesus conhece o coração do Pai, a vida interior do Pai, os desejos do Pai. Jesus entra nele. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aí Jesus faz um adendo. E aqueles, agora fala de nós humanos, a quem o Filho o quiser revelar. Olha o verso. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja que agora, quem é que revela? O Filho. Agora é o Filho. No 22 é o Filho. No 21 é quem? É o Pai. Mas ele acabou de dizer que ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho. Há uma relação de completa entrega, de completo conhecimento de um para o outro. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Tudo é meu. Tudo que é dele é meu. Tudo que é meu é dele. Porque não há o meu e o teu em Deus, nas pessoas da Trindade. Não há o meu e o teu. Aí, veja bem, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, a quem o Filho quiser revelar, o que acontece com essa pessoa? Agora ele está falando de seres humanos, está falando de nós. O que acontece com aquele a quem o Filho quiser revelar o Pai? Essa pessoa se torna o quê? Se a relação é pai-filho, o que esta pessoa se torna? Se torna filho também deste Pai. Jesus veio nos revelar seu Pai. Mas essa revelação, olhe bem, não é só para que no meu intelecto, puxa, existem 3 pessoas da Trindade, é o Pai, o Filho. Não é isso. Não é isso. O que ele veio revelar é: o meu Pai é o Pai de vocês. Vocês são as crianças dele. Vocês são os filhos dele. Vocês vivem no amor dele, no carinho dele. Ele acolhe vocês. Ele os traz para si. Ele vai tratá-los como filhos, olhe bem, da mesma forma, da mesma maneira como ele me trata como filho. Este é meu filho amado, que me dá muita alegria, eu tenho muita alegria nele. Este é meu filho amado. O Pai, eu estou revelando o Pai para vocês. O Pai vai tratar vocês como filhos amados, queridos, desejados, como as crianças dele. São meus filhos crianças. O filho, Jesus, é o adulto, o filho adulto. Mas estes aqui também são meus filhos. É isso que Jesus veio nos trazer, a paternidade amorosa, bondosa de Deus para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Então, o que é que acontece? Acontece que quando nós conhecemos o Evangelho na vida, não intelectualmente, na vida, quando a gente conhece o Evangelho na vida, quando a gente conhece Jesus na vida, quando a gente conhece o Pai na vida, nós nos tornamos os filhos de Deus. De verdade. Não palavras, verdadeiramente. Ou seja, o Pai se derrama de amor para conosco. Ele vai dizer acerca de cada um de nós, as crianças, os pequeninos, os que nada são nesse mundo. Ele vai dizer assim: este é meu filho amado, esta é minha filha amada. Eu tenho neles muito prazer, muita alegria. Deus se alegra em nós. O Pai nos acolheu como filhos nesta sua família, que a gente chama de Trindade. O Pai nos acolheu como filhos também e se derrama em amor para conosco. É por isso que o salmista, no Salmo 23, vai dizer: a bondade e a misericórdia
me seguirão. A palavra ali é me perseguirão todos os dias da minha vida. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus te perseguirá todos os dias da sua vida. Nunca haverá um dia só, mesmo os piores. Nunca haverá um dia só que a bondade de Deus, a paternidade de Deus não esteja sobre você. Nunca. Jamais. Se este evangelho do reino, se esta pessoa chamada Jesus, se este Pai foi revelado a você. Se ele foi revelado, pode ter certeza que a bondade de Deus estará sobre você, sobre a sua vida para sempre. Essa oração de Jesus, ela lida com esses conceitos difíceis para nós de entender, mas a mensagem dela não é sobre os conceitos difíceis. A mensagem dela é de que é muito mais simples. São coisas que as crianças podem entender, as criancinhas podem entender. Há um Pai que me ama. Esse Pai me ama por causa do Filho dele, Jesus. Há um Pai que me ama. Eu não sou criança de rua, largado na vida. Eu sou filho amado, filha amada de Deus para sempre. Para sempre. Até o dia em que chegue o tempo em que eu me encontre com Ele, em que eu veja a sua face. Até lá, nessa existência, por causa do que o Filho fez, eu vou tendo a certeza, nos bons e maus momentos, que o Pai se derrama em amor para comigo, que o Pai me protege, que o Pai me levará em segurança para a sua casa. Deus os abençoe.